Ai, que gostoso, sim. Agora, mamãe. Eu sou o Diogo Roque, tudo bem com vocês? Sou professor de natação para bebês, sou professor de natação infantil, atuo como palestrante, sou fundador e criador da Aquacel, metodologia não só voltada para natação infantil para bebês, natação em geral, mas mais específico, natação para bebês e infantil. Também essa metodologia ela foi criada para capacitar, para passar informação, capacitação de profissionais do segmento aquático voltado para natação para bebês e natação infantil, profissionais que querem se aperfeiçoar, que querem aprender mais sobre esse segmento, sobre esse nicho de trabalhar com bebês. E então eu criei essa metodologia através de 10 anos de prática, para ajudar também, além de ajudar os alunos, né, de contribuir na formação dos alunos, do ensino e aprendizagem da natação para bebês, desde bebês na mais tenra idade, a partir de 2 meses, a gente começa a pegar, até um pouquinho antes, com trabalhos específicos e individuais. A gente também desenvolve bebês até passando para 3 anos, né? Na fase posterior, natação infantil, especificamente até mais ou menos uns 6 anos de idade, é onde que entra a nossa metodologia. E também a nossa metodologia não se estende só dentro da água, só para esse público, mas também para você, a fim de capacitar profissionais de educação física, capacitar profissionais que já trabalham nessa área, ajudando e contribuindo na formação desses profissionais, com cursos, com palestras, com dicas, através do meu Instagram, roquediogo_. Lá você vai encontrar várias dicas, vários vídeos sobre natação para bebês, e também a minha função, a minha ideia é fazer que você tenha, seja referência em natação para bebês, também na sua cidade ou a nível nacional, vai depender de você e de onde você quer chegar. Tudo bem? Então vamos para cima. Hoje eu quero falar sobre os 5 campos do comportamento do bebê e eu quero compartilhar a tela com os senhores e com as senhoras e com vocês que estão aí do outro lado, e vamos aprender e vamos estudar um pouquinho sobre o que fala, o que tem sobre os 5 comportamentos do bebê, 5 campos do comportamento do bebê. Eu vou compartilhar a tela aqui com os senhores e com as senhoras, e com você, professor, com você, professora. Vou compartilhar a tela e vamos aprender um pouquinho sobre os 5 campos do comportamento do bebê. E você já é desse mundo, ou se ainda você não conhece o mundo da natação para bebês, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. 5 campos do comportamento do bebê. Com a metodologia Aquaself, né? Mas logicamente que esse estudo e essa aplicação teórica que eu vou estar passando aqui, ela não é eu que inventei, né? Isso tem dentro da literatura, mas eu acho muito importante, de fato, a gente entender isso, e porque vivenciamos essas situações na prática, diariamente nas nossas aulas, de fato. Então, campos do comportamento, né? Nós temos 5 campos do comportamento. O comportamento adaptativo, né? Adaptativo remete à adaptação, e a adaptação do bebê na água é um fator muito importante, porque, na verdade, a gente vai readaptá-lo, né? Porque a criança, ela passou 9 meses de sua gestação, né? Quase que dentro do seu líquido amniótico. E, então, ela tem recordações, memória desse ambiente aquático. Porém, ao sair desse ambiente, ela passa a estar, né, vivendo em um novo ambiente, e depois ela passa a ter adaptações nesse novo ambiente e também no meio líquido, na hora do banho, de repente, né, dentro do chuveiro ou na banheira.
E quando a gente leva essa criança para a piscina, quando a gente leva ela para a primeira aula de natação, a gente vai fazer uma readaptação ou uma adaptação neste ambiente. E qual é o comportamento, né? O que acontece com o comportamento adaptativo? O que é de fato, né? Quais são as características que acontecem? É um campo super importante, né? Ele é antecessor da inteligência seguinte, que utiliza a inteligência prévia na solução de novos problemas, diz respeito à estruturação dos estímulos, inteligência relacional nesse campo, ajustamentos sensório-motores mais finos aos objetos e situações, coordenação de olhos e mão para alcançar objetos e manusear, adaptações em situações, problemas simples. Então, é um campo importante, de fato, ele antecede a inteligência seguinte, né, que vem posterior, que ele utiliza a inteligência prévia, né? Então, normalmente, nós somos feitos para nos adaptar diariamente, né? O ser humano é feito para adaptação diariamente, por isso que é muito importante adquirir e aprender novas situações, novas habilidades, adaptar a novos conceitos, sair da zona de conforto, porque isso faz com que nosso cérebro, né, ele desenvolva e trabalha, cria novas conexões neurais para se adaptar àquela situação, resolver esses problemas que temporariamente está acontecendo ali, quando a criança ela é colocada nesse ambiente. Por isso que o ambiente ele tem que ser um ambiente bem chamativo, né? Um ambiente colorido, interessante, aconchegante. Dentro desse ambiente tem que estar interessante estar a presença dos pais, para esse ambiente ter uma familiarização também, levar a família, levar o contexto da rotina desse bebê também para dentro da piscina, para contribuir nesse comportamento, nesse processo adaptativo. Diz respeito à estruturação dos estímulos. Novos estímulos vão acontecer na vida desse bebê assim que ele entra, que ele é imerso na água, desde o primeiro banho, né? Quando ele sai, então dentro da piscina não é diferente, porque através das propriedades físicas da água, através dos órgãos de sentidos, né, do olfato, do tato, do cheiro, dos movimentos, né, da questão proprioceptiva, da questão sinestésica, tudo isso começa o bebê começa a estruturar esses estímulos, né, através da inteligência relacional nesse campo, né, nesse comportamento adaptativo. Ajustamentos sensórios motores, né, então, seja a questão sensória que está relacionado ao tato, à visão, ao cheiro, o som das músicas, do barulho da mãe, do barulho da água, esses ajustamentos sensórios motores relacionados à sinestesia, movimento, a pegar um objeto, aí a gente vai trabalhar aí, dependendo das faixas etárias, né? Dependendo já também dos movimentos mais espontâneos e voluntários, né? E também relacionado aos movimentos reflexos do bebê. Coordenação de olhos e mão, né? Coordenação ali daquele movimento natatórios dentro da água, o olho, né? Toda a situação aquática. O bebê tem eu estou levando isso para dentro do ambiente aquático, mas esse comportamento, né? Esses campos do comportamento está relacionado ao bebê em qualquer situação, né? Isso aí é um estudo, e então não é só no ambiente aquático, mas levando esse estudo para dentro da piscina, para dentro do ambiente aquático. Coordenação de olhos e mão para alcançar objetos e manusear, adaptações em situações, problemas simples, né? Isso tudo faz parte do comportamento adaptativo, que é super importante na vida do bebê, a questão da adaptação. E a adaptação, ela começa e termina, e recomeça e termina, porque quando a criança entra na primeira aula de bebê, ela vai ter um processo de adaptação, talvez vai durar algumas aulas, mas quando a gente passa novos estímulos, novas tarefas, ela se adapta de novo a esses novos estímulos, a essas novas tarefas. Então, é um processo, ciclo contínuo de adaptação
de readaptação, de estabilização, até ter um novo estímulo e se adaptar a esse estímulo novamente. E assim somos nós também, nós como pessoas. Vamos seguir aqui. Comportamento motor grosseiro, reações posturais, né? Está relacionado às reações do bebê, especificamente postural, equilíbrio da cabeça, o sentar, ficar de pé, engatinhar, andar. Então, esses são os comportamentos que a gente vê e visualiza muito do bebê. Essas reações posturais, a questão do equilíbrio da cabeça. E dentro da água, a gente desenvolve muito esse comportamento. O sentar na borda, o sentar no colo do pai, no joelho do pai, no sentar no tapete flutuante, no ficar em pé nas plataformas, no engatinhar para pregar um brinquedo, no andar no tapete flutuante, no andar na plataforma, no movimentar as pernas, né, das reações e os movimentos natatórios. Essas atividades que envolvem movimentos rudimentares, espontâneos, normalmente que o tônus muscular normalmente está relacionado a musculaturas maiores, né? Não é musculaturas tão pequenas, né? Para mover e utilizar movimentos mais finos, mas sim um comportamento motor grosseiro, né? Maior, né? Grande. Nesse sentido, esse é o segundo campo do comportamento do bebê, e que a gente desenvolve e a gente visualiza isso no nosso ambiente aquático, e isso faz parte, enriquece o nosso planejamento. Aí tem comportamento motor delicado, né? O oposto, então aí tá no pinçar, o uso das mãos, o movimento dos dedos dos pés, aproximação prensória, né? O pinçar, né? O pegar, o manipular algo, uma atividade mais delicada, uma bolinha, um brinquedo, montar, encaixar, né? Fazer atividades de construção, montar pecinha, montar torrezinha através de caixinhas, são atividades que envolvem um movimento mais fino, beleza? Comportamento da linguagem, né? Então, quando a gente está lá trabalhando no nosso planejamento, a gente vai trabalhar comportamento adaptativo, né? Por isso que é importante a questão da adaptação e a questão de novos estímulos. A gente vai desenvolver, vai trabalhar no nosso planejamento, o comportamento motor grosseiro, né? Eu vou fazer atividades que estimulem esse comportamento para desenvolver, para melhorar as habilidades aquáticas previamente, né? Dentro de um processo de adaptação, ele vai melhorar as suas reações posturais, né? Porque ele vai se adaptar, e à medida que ele se adapta, ele vai se sentir mais confortável para ter comportamentos grosseiros, motor grosseiro, e comportamento delicado, motor delicado, como pegar, manipular. Comportamento de linguagem verbal e não verbal, isso é muito importante a gente estar ligado nesse comportamento, porque é um comportamento que a gente tem uma leitura ideal. Então, por exemplo, através desse comportamento da linguagem, se ela é verbal ou não verbal, a gente pode saber se a gente pode fazer o primeiro mergulho do bebê através desse comportamento. Através desse comportamento que a gente vai saber se a nossa aula não está forçando muito a barra, se está sendo prazerosa para o bebê, através desse comportamento de linguagem, seja por meio de expressões faciais, gestos, movimentos, vocalizações, palavras. Aí também, não só como observação, mas desenvolver esse comportamento dentro das aulas de bebês através de música, jogos, imitações, né? Usar o som para fazer a ação, usar da música para o comportamento motor através de gestos e movimentos, vocalizações confusas, e os ícones vocais
antecede as palavras que são aprendidas com o outro. Então, tem a questão da socialização, da leitura labial, do processo do falar, da expressão, não só do professor, mas, obviamente, do bebê, né, das características verbal e não verbal, que nós, profissionais dessa área, desse segmento, é muito importante a gente ter essa leitura para a gente saber como que está o processo, a evolução dentro de um programa de estimulação de atividades aquáticas para bebês, preparando o terreno, preparando essa criança para ela ter autonomia nesse ambiente e desenvolver as habilidades aquáticas para depois aperfeiçoar e melhorar também as habilidades de salvamento, né? Porque se você tem autonomia, se você tem um processo de adaptação bem desenvolvido, você começa a introduzir as habilidades de autossalvamento, que é muito importante, a criança aprender a nadar para não e sobreviver nesse ambiente, né? A gente sabe que mesmo diante de situações que a criança sabe nadar, a gente nunca pode deixar uma criança sozinha na piscina, mas é importante a criança se ela vier cair na água, ela tem um comportamento, ela tem um movimento que possa salvar a vida dela através dos ensinamentos, através da aula de natação conduzida, planejada previamente pelo professor e fundamentada para que esse programa, esse processo seja de uma maneira prazerosa, lúdica, com fundamentação e com passo a passo, né, com tempo, com paciência, respeitando as individualidades dos bebês, e esse é o comportamento da linguagem. Comportamento pessoal, social, compreende, esse é o quinto comportamento, compreende as reações pessoais da criança, está relacionado à questão individual, de fato, a cultura dela, o que antecedeu essa criança até ela chegar na sua aula de natação para bebês, qual que é o perfil histórico dela, o perfil histórico dela está relacionado com o perfil histórico dos pais, existe algum trauma, onde que ela mora, né, como que é o dia a dia dela, isso tudo interfere, né, no comportamento dela, e como que ela vai como que ela vai, talvez no início, como que você entendendo isso previamente, você pode mapear, né, e já ter algumas características desse comportamento através de uma anamnese, através de uma pesquisa, através de perguntas que você pode entender, né? Por exemplo, onde mora com os pais, quem fica mais tempo com a criança, ela é estimulada dentro do chuveiro, quando vai tomar banho, molha o rosto. Esse comportamento, né, essas reações pessoais de cada um, né? Isso é individual, de cada cultura, de cada lugar. No Brasil, nosso, por exemplo, eu sou da cidade de Viçosa, Minas Gerais, eu trabalho aqui em Minas, então muitas vezes eu dou aula para crianças que pais estão passando férias aqui, moram nos Estados Unidos, de repente pais que moram no Nordeste também estão passando férias ou mudaram para cá porque aqui é uma cidade universitária, então tem esse deslocamento de pessoas que vêm morar aqui por conta da universidade, fazer doutorado, mestrado. Então esse comportamento pessoal, social é individual de cada criança, porque são reações pessoais da criança, isso está relacionado à cultura social em que essa criança vive, seja do contexto familiar, seja no contexto externo, né? Tudo isso interfere. Então, fica aqui os 5 campos, né, que nós trabalhamos hoje e estudamos um pouquinho, os 5 campos do comportamento do bebê. Nós falamos de comportamento adaptativo, muito importante, o que acontece quando a gente adapta, quando a gente começa um novo estímulo, né? Estruturação dos estímulos, né? Estrutura, entender tudo o que está acontecendo, relacionado à inteligência relacional, ajustamentos sensórios motores, para esse novo processo adaptativo, coordenação de olhos e mãos para alcançar objetos, manusear, adaptações a situações, problemas simples, são o comportamento adaptativo
Comportamento motor grosseiro, são movimentos mais amplos, são reações posturais, é o movimento de bater perna, movimentos natatórios, é o sentar, é o deitar, né, a flutuação dorsal, deitar no ambiente aquático, com apoio, sem apoio, através, né, de técnicas e formas de ensinar esse movimento, ficar de pé na mesinha, engatinhar até o pai, seja no ambiente aquático, seja no ambiente terrestre. Comportamento motor delicado, que está relacionado a pequenos músculos, a movimentos de pinçar, de pegar, de manipular, movimentos mais simples, menores. Comportamento de linguagem, que é muito importante, porque é nesse comportamento que a criança se comunica, é nesse comportamento que a expressão dela, seja ela corporal, seja ela verbal, seja ela através do olhar, né, que está relacionado ao corporal também. Todo esse comportamento é muito importante, dos gestos faciais, movimentos, vocalizações, imitação, querer chamar atenção, tudo isso faz parte do comportamento da linguagem. A gente tem que estar muito atento, porque é desse comportamento que você vai poder saber, entender, direcionar um pouco da sua aula. Ter essa leitura é muito importante para um profissional que trabalha com natação para bebês, principalmente natação infantil, vocalizações confusas, né? Algo que vocês possam perceber que possa fazer uma diferença, de repente um movimento, alguma situação que você pode perceber que ela não está gostando, você pode fundamentar, chegar isso para o pai, corrigir aquilo dali juntamente dos pais, para que você possa ter desenvolvimento dessa criança, para que ela possa melhorar suas habilidades, capacidades relacionadas ao movimento da água. E também, por último, nada menos importante, que é o comportamento pessoal, social, que compreende as reações pessoais, individuais da criança e relacionada à cultura social em que vive. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então, fico por aqui. Eu sou o Diogo Roque. Agradeço por você estar aí ao lado, aprendendo um pouco mais. E segue lá nas minhas redes sociais, Roque Diogo, _. Segue lá no Telegram, RockD, aqui no canal do YouTube. Segue aí, aperta esse botãozão vermelho aí em seguir, curte também, deixa o seu like e para você ter acesso a mais novos conteúdos, a novos conteúdos que eu faço em relacionado à natação para bebês, ao meu método, para que você também possa ser referência na área de natação para bebês. Tchau, tchau. Gratidão. Valeu, galera. Então, foi isso aí, os 5 campos do comportamento do bebê. Muito bom, muito importante para você que é professor, para você que é professora dessa área de natação para bebês. Muito importante a gente entender o comportamento relacionado a esses campos, né, de adaptativo, de motor grosso, motor delicado, de expressões verbais e não verbais, e o comportamento pessoal, social, que está relacionado à individualidade, à cultura. E isso que eu queria passar para vocês hoje. Gratidão, segue aí, senta o dedo no like, aperta esse botãozão vermelho que está aí, siga o meu canal para você receber mais informações sobre esses conteúdos de natação para bebês. Para isso, você precisa acionar o sininho de notificação. Segue na minha...